Bolsonaro, ele é delirante, você sabe disso, eu sei disso, todo mundo sabe disso, algumas pessoas ainda não. Tá? Algumas pessoas não sabem que o Bolsonaro ele é paranoico e ele está completamente delirante a respeito do Carluccio. E a revista Veja trouxe uma informação para nós que complementa ainda mais aquele quebra-cabeça que a gente já praticamente havia montado a respeito dos desafios de Bolsonaro com relação ao STF. E o medo do presidente é justamente que o Carluccio seja preso. Esse é o medo do Bolsonaro. E o pior, ele recebeu uma informação, sabe-se lá de onde, da Polícia Federal, deve ser daqueles grupos lá de fake news dele, que havia uma operação já em curso para prender o Carluccio logo depois da prisão do Roberto Jefferson. Eu vou ler para vocês toda essa história, porque é interessantíssima, mostra como o Bolsonaro ele é um paranoico, como a Thaís Oyama já havia avisado para nós no livro dela, Tormenta. Eu sempre cito essa referência para não passar a imagem que eu tô falando que o Bolsonaro é paranoico, tirei essa informação da minha cabeça. Não, outras pessoas falam sobre isso, sobre o presidente da República ser um paranoico. Então já clique no botão de gostei, ative as notificações, veja como ser membro do canal, são conteúdos adicionais sobre política, 2 vídeos extra por semana, em formatos diferentes desse daqui, por apenas R$ 1,99 por mês. É muito barato. Olhem só essa informação do radar da Veja. Os delírios de Bolsonaro sobre Carluccio e o STF. Presidente armou essa confusão toda com Alexandre de Moraes e STF depois de receber uma informação de que o filho seria alvo da corte. Então ele tinha certeza que o Carluccio seria preso. E aí bateu um desespero no Bolsonaro. Vou prender meu filho? O meu filho vai poder tomar banho com outras pessoas no banheirão? Com sabão em pó para ficar mais tempo catando no chão? Jamais. Não vou permitir isso. Não vou permitir isso. E o Carluccio, claro, ficou triste, porque poderia ser uma oportunidade a prisão do Carluccio, mas Bolsonaro ficou completamente maluco e acabou indo para cima do Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro armou essa confusão toda com Alexandre de Moraes e o STF depois de receber uma informação atribuída à Polícia Federal de que Carlos Bolsonaro seria preso na sequência de Roberto Jefferson. Porque alguma coisa ficou muito claro, depois disso agora não há qualquer tipo de dúvida. O Alexandre de Moraes prendeu o Roberto Jefferson olhando para o Carluccio. Você é o próximo, Carluccio. Esse foi o recado. Porque todo mundo sabe que o Bolsonaro tem um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco. O dente solto dele é justamente o filho Carlos Bolsonaro e os outros filhos também, a família Bolsonaro. Porque os três eles são muito unidos ao presidente. E eles são o núcleo mais duro, mais interno do Bolsonaro. E eles não gostam que outras pessoas se aproximem do Bolsonaro. Eles tratavam mal a Ana Cristina Valle. O Carluccio está rompido com a Michelle, porque eles querem Bolsonaro só para ele. E toda vez que alguma coisa acontece com os filhos do Bolsonaro, o presidente fica completamente desesperado. Porque na cabeça do Bolsonaro, e vocês sabem muito bem, todos aqueles que não são aliados automaticamente são inimigos. E os únicos aliados que o Bolsonaro pode confiar é justamente no Flávio, são justamente o Flávio e o Carluccio. O Bananinha é mais ou menos, porque ele é um imbecil. Mas o príncipe é brincadeira, né? Mas são os filhos do Bolsonaro, são as únicas figuras que ele pode confiar. E toda vez que alguma coisa chega perto deles, Bolsonaro pira completamente, fica mais paranoico do que ele já é. Um aliado palaciano revela que até cenários foram discutidos por Bolsonaro no caso Carluccio fosse preso. Em uma das situações imaginadas no Planalto, Carluccio se refugiaria no Palácio da Alvorada e Bolsonaro desmoralizaria o STF, recusando-se a entregar o filho. Olha só. No outro, a Polícia Federal mesmo rejeitaria cumprir a ordem de Moraes. Parece loucura, mas essa conversa toda inclusive chegou ao STF, que teve que lidar com a paranoia e esfriar a fervura. A prisão de Carluccio é a tal corda arrebentada que Bolsonaro deu para citar nas falas dele. Então toda essa parte de corda arrebentada é justamente a prisão do Carluccio. E ele fala, a corda vai arrebentar, não arrebente a corda, que é justamente a prisão do Carluccio. E o pedido de impeachment somente ao Alexandre de Moraes e não ao Barroso não foi para atingir o Moraes, mas para atingir os inquéritos que o Alexandre de Moraes está comandando. Porque o Bolsonaro, ele não é bobo, ele sabe como funciona a política. Faz mais de 30 anos que ele ocupa cargos políticos. Então ele sabe que o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes não passaria no Senado. Ainda mais com Pacheco. Mas o objetivo era justamente atacar os inquéritos que o filho dele, Carlos Bolsonaro, e o próprio presidente são investigados. Esse foi o objetivo de Bolsonaro. E eu espero que agora a gente possa começar a entender essa história. Não tem golpe nenhum. Mas Bolsonaro não poderia querer aplicar um golpe para justamente proteger os filhos dele? Não. Por quê? Dentro da democracia, ele está conseguindo lidar com essa situação.
o inquérito das rachadinhas começa a ir para a gaveta, ele já começa a se livrar de alguns probleminhas envolvendo os filhos. Então, dentro da democracia, ele consegue barrar as coisas. Coloca o Augusto Aras para matar no peito e engavetar todos os inquéritos e os problemas, os processos contra ele. Então, dentro dos limites legais, o Bolsonaro consegue se preservar. Por isso. E quando ele perder a eleição, como ele falou, né, recentemente, olha, só tem 3 caminhos para mim, vitória, morte ou prisão, ele vai falar, igual o Donald Trump, dizendo que é um julgamento político, não é um julgamento burocrático, não é um julgamento honesto, isento. Esse é Bolsonaro, que é tão fácil de decifrar, né? E a gente nem precisa ficar acompanhando ele todos os dias. Basta olhar as reportagens, basta olhar as notícias e não ser... Isso é minimamente inteligente. Minimamente, não precisa nem dizer muito não. Mas algumas pessoas insistem em não querer entender quem é Bolsonaro. Alguém que nunca mudou, mesmo quando virou presidente da República. E ele não é alguém que saiu do submundo, ele aparecia na TV. Faz 10 anos que o Bolsonaro aparece na TV, desde quando o CQC surgiu. Ele aparecia praticamente toda semana. CQC, Super Pop, Pânico, sempre apareceu. Fica até difícil, mas ainda bem que aqui no canal nós somos isso aqui, ó, a luz. Enquanto muitos estão apagados na escuridão, eu venho aqui e acendo para vocês. Se você gostou da minha forma de iluminar o caminho, deixe seu like, se inscreva no canal, veja como ser membro também. São 2 vídeos adicionais por semana, R$ 1,99 é muito barato. Clique no botão para ser membro e até quando? Não sei, mas a gente volta. Então ative as notificações, Instagram, canal Profiléu, Twitter, @ProfiléuOficial.